Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no quadro Eu Quero Saber. O assunto hoje é sobre a educação e a fiscalização dos gastos públicos. Hoje o convidado é o Bruno Brandini. Deixa eu só convidá-lo aqui a entrar. Tem um mosquitinho chatinho por aqui, gente. Estou ao ar livre, em uma varanda. Tá meio chatinho aqui. Aí. Bruno? Aí. Boa noite, Bruno. Oi, Maura, boa noite. Tá conseguindo Tudo bem? me ver e ouvir Sim. perfeitamente? Sim. A imagem estava falhando, mas agora tá fixa, tá firme. E tô ouvindo Tranquilo, eu bem também. estava fixando aqui a câmera, a hora de trás, a hora a frontal aqui, mas agora deu certo, a gente vai conseguir aí conversar, bater um papo aí. Ótimo. Então, eu queria apresentar a todos o Bruno Brandino, ele é de Dracena, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Certo, Bruno? É isso, Maura. É o início, né? Para a gente poder falar, principalmente como cidadão, e como que a gente, o porquê que fez a gente sair do marasmo, dessa inquietude e partir realmente para a ação para buscar algo diferente, né, do que está aí, né? Exatamente. Porque eu falo que todos que estão no Partido Novo, e principalmente esses que saíram da zona de conforto, do sofá, só reclamando, só achando que está tudo muito estranho na política. E acho que isso daí é uma. Eu chamo essas pessoas de agentes da mudança, né? Então a gente se considera agentes da mudança, resolvendo sair da indignação e ir para a ação, não é mesmo, Bruno? Saindo da nossa zona de conforto, da nossa vida pessoal e começamos a nos preocupar com a política para ver se a gente muda a forma de fazer política, né? Então, Bruno, eu queria que você Realmente, se apresentasse. realmente, porque nós somos assim, todos temos problemas, todos temos trabalho, temos ocupação, temos pessoas familiares para a gente se preocupar e mais do que isso, né? Qual que é o futuro que a gente vai deixar para as próximas pessoas, para os nossos próximos familiares, né? A gente vai ser inerte e falar que passamos por aqui e deixamos o mundo, deixa a vida me levar? Não, a gente tem que montar isso aqui, a gente tem que moldar para que o futuro seja melhor, né? E o futuro cabe a gente, pessoas comuns, né, como eu, como você, como o pessoal que está assistindo, tentar. Se a gente não tentar, que seja 5 minutos, 10 minutos por dia, ficar mais de olho, a gente vai comentar aí sobre a fiscalização, a importância, né? É, a gente consegue ter resultados positivos e cobrar daquele que a gente colocar lá, né? Sim, exatamente. Então, Bruno, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quem é você? Por que que entrou na política? Como que foi essa conexão sua com a política, né? Quando começou tudo isso? Tá certo, Maura. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Bruno Brandino, eu tenho 40 anos. E assim, eu diria que eu não sou um político, mas assim, estou em contato com o meio já tem algum tempo. De que forma? Eu sou servidor público já há 15 anos, vamos colocar aí por baixo, desde esfera municipal, federal e nos últimos 12 anos no estado de São Paulo, né? E tanto dentro da máquina, você vê como que acontecem as coisas e como que ela poderia realmente ser diferente. Muitas coisas assim são ajustes, outras você vê que por mais que tenham pessoas capacitadas dentro dos órgãos públicos, tem aquela questão daquele político que está lá apenas para um projeto de poder, para algo pessoal, para um grupo e não para o coletivo. E muitas vezes o serviço que é prestado ao cidadão
ele não anda. Então, nessa toada, desde 2012, tendo esse contato, já trabalhando no serviço público, eu comecei, peraí, ó, eu estou aprendendo isso, aquilo. Mas, vamos ver, deixa eu ver, aqui dentro, tá, eu faço desse jeito, mas vamos ver se lá fora, realmente, como é que está funcionando esse serviço, essas, no caso, contratações, como que elas realmente, elas estão corretas? Aí quando você começa a tirar a prova dos 9, vamos dizer assim, você encontra, nossa, ó, isso aqui pode ser diferente. E com isso eu passei a fiscalizar como cidadão, pessoa comum, um trabalhador, no meu tempo de folga, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Por que não? Isso aqui está errado. Vou, não vou ficar só lá na internet, deixa eu fazer alguma coisa. Eu comecei a refazer a representação, Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Ao longo desse tempo aí foram várias, resultados surpreendentes, e você vê que tem muito resultado a gente utilizar um pouquinho do nosso tempo, buscar saber como é que funciona, porque além da gente colocar a pessoa que a gente escolhe, seja eu, seja você, seja qualquer político de qualquer ideologia, quem entra lá ele tem que saber respeitar o dinheiro que é suado, que vocês pagam, à força, vamos dizer assim, né? Mas tem Na que marra. respeitar esse recurso, porque é um recurso finito, finito, e as necessidades são É. diversas, né? Então tem que saber gerir com eficiência. Deixa eu perguntar, qual que é a sua formação e em que instituições você já trabalhou, Bruno? Maura, pessoal, eu sou formado na área de exatas, matemática, tá? E isso foi vamos falar assim, foi por gosto, desde o ensino médio, ensino fundamental, pela parte de exatas. E por esse hobby que eu tenho, vamos dizer assim, eu me especializei em gestão pública, tá? Para poder fazer esse serviço de fiscalização de forma voluntária com muito mais eficiência. Eu fui atrás de capacitação para isso, né? Então, eu tenho essa parte de graduação, de formação. Com relação aos órgãos que eu já trabalhei na Prefeitura de Presidente Epitácio, município a 100 quilômetros aqui de Dracena. Trabalhei no IBGE, acredito que muita gente com o primeiro serviço acaba sendo no IBGE, no Censo Demográfico, né? E trabalhei também na educação, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E, por último, agora eu trabalho na Unesp. Estou licenciado para poder participar desse processo seletivo, dessa eleição aí que vai se iniciar no próximo mês. Certo, muito bom. Experiência na gestão, você tem bastante experiência por contato, né? Direto, né? Então Exatamente. vamos começar as questões então, Bruno. Eu queria saber por que que você acha que é importante, qual a importância da fiscalização nas contas públicas? Laura, como eu comentei aqui, né? O dinheiro que você ganha, que qualquer pessoa ganha, independente, querendo ou não, uma parte vai para o governo. Por mais que a pessoa fale assim, eu não sou nego, eu deixo de pagar o meu IPTU, não pago em dia, o IPVA eu atraso. Por mais que você comente isso, no combustível, no arroz que você compra, no feijão, está impostos lá dentro. E ele pega uma parte gorda do seu rendimento e vai para lá. Só que daí começa, todo esse dinheiro que sai da gente vai para o Estado, em geral, seja município, Estado ou União. Para quê? Para que ele nos devolva em serviço público de qualidade. E vamos lá, quem que não tem nenhuma reclamação de algum serviço público? Creche, vaga em creche, escola do seu filho, segurança, consulta médica no posto de saúde, quando a gente precisa, remédios, exames. Então, assim, você começa a perceber que está indo muito dinheiro tirado a fórceps
Mas o serviço público que está sendo retornado para a gente, ele é pouco. Ele é pouco deficitário, porque não está sendo tirado de todos. Deveria atender a todos, mas tem como atender a todos? Até porque o recurso, ele é finito. A gente tem um orçamento, ele é finito, ele não é infinito. Ele só aumenta se tributa mais a gente. Ele tem um fim. Porém, as necessidades de cada um de nós são várias, são infinitas. Então, nesse ponto, cabe a necessidade de um gerenciamento de quem está lá no Poder Executivo gerenciar. Aí eu abordo a questão da nossa casa. Você não vai, cada centavo que entra, não, como que eu vou gastar isso aqui da melhor forma possível? Você planeja. Eu quero comprar algo no final do ano. Não, vou planejar. Não, vai ser à vista, vai ser parcelado, mas eu vou parcelar, eu vou ter condições. A gente planeja. A gente está ali com uma lupa olhando no nosso recurso, né? E por mais, aí vamos lá. Pensar que a pessoa ela não planeja, não faz nada, ela gasta de sopetão esse recurso que ela ganha. Só que é com ela, exclusivamente dela, e é somente ela que vai é, acabar sofrendo se as despesas são maiores que a receita. Porém, quando o Estado, município, União ou governo estadual age dessa forma, aumenta as despesas com relação à receita. Receita, vamos entender os nossos impostos, tá? Que é da onde provém o recurso. O que vai acontecer? Vai ficar devendo em algum canto. Não tem como você cobrir necessidades infinitas com recursos que têm fim. Então, como a gente cuida do nosso dinheiro, a gente tem que cuidar do recurso público. Ah, mas aí muitos vão falar assim, tem várias pessoas, entidades para fazer essa fiscalização. De acordo. É necessário, porque senão fica o dinheiro público tratado como um cachorro sem dono na rua. Né? Você vai lá, alimenta hoje, mas o animal está lá na rua, a todo tempo necessitando. Por mais que você vai lá e dê uma comida para ele hoje, isso vai suprir momentaneamente. Mas ele vai continuar dependendo. Então, o recurso público cabe sim a nós, cidadãos, olharmos, cabe principalmente aos políticos, ao legislativo, a gente vai abordar aqui mais para frente, eles estarem de olhos bem grandes quanto a isso. Os órgãos de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria. Em cada poder executivo existe N auditorias, controladorias gerais também, dentro de cada executivo. Então, nunca será demais ter pessoas fiscalizando. É bom deixar destacado aqui, pessoal, que fiscalizar não é que você é contra o governo, não é que você é contra o governante, a pessoa. Não, isso independe de pessoa, de partido que esteja lá dentro. Seja o Novo, seja qualquer outro partido, tem que sim que fiscalizar, porque para a gente garantir que aquele recurso está voltando para nós. E quando tem um recurso sendo gasto de forma planejada, o retorno para a sociedade com a prestação de serviço é muito maior. Em vez de você conseguir ter no município, no estado, X vagas na creche, ele vai ter 10% a mais. Você consegue ter. Quem ganha com isso? Todos nós, né? Exatamente. Nós tivemos a última live com o Paulo Richard Martins. O Paulo, ele é auditor do TCU em Brasília. E ele comentou que tem, né? Quem assistiu na última live sabe disso. Que tem o controle interno e o controle externo, né? E que dentro dos controles externos estão os legislativo todo, né, para fazer isso, mas de que a população
é um grande controlador externo. Por quê? Porque ele me comentou uma coisa muito interessante, que o TCU tem que avaliar muitas queixas, muitas irregularidades no Brasil inteiro, né? Que então, muita coisa de pequenos valores acabam passando, né? Por quê? Porque ele tem que cuidar de coisas grandes, valores grandes. E que se não houver uma colaboração da população fiscalizando através dos portais de transparência, né? E todos os instrumentos que nós temos para poder fiscalizar, que fica muito difícil apenas o órgão fiscalizar tudo. Então, é importante, sim, a participação das pessoas, do cidadão, vendo da onde está. E, aliás, que o cidadão vai estar mais próximo da onde vai ser investido aquele dinheiro, não é mesmo? Nos municípios, né? Então, se o cidadão está observando que existe um bom investimento, uma boa adequação do gasto do município, tudo bem, mas se não está acontecendo, tem que ter alguma forma de denúncias e tal. Então, que é muito importante a participação do cidadão na fiscalização do gasto público. E aí tem o legislativo, né? Então, é a outra pergunta. Qual que é a importância do que o legislativo fiscalize? Por que que é Olha, importante? E qual que olha é a pessoal, participação do legislativo, né? vamos dizer assim, ó, tem poder executivo, judiciário e legislativo. Costumo falar assim, cada um no seu quadrado, sem Mais ou menos. pular para o quadrado do lado, cada um na sua. Então, tem muito serviço para fazer cada um desses poderes. Sim. Porém, o que a gente vê aí é judiciário entrando na esfera do executivo, é executivo entrando no legislativo, é toda a questão do legislativo e do executivo sendo judicializado também tem. Muito se reclama de que o STF atrapalha algumas decisões, mas também muito tem se levado até ao STF questões que, ao meu entender, não deveriam nem ser discutidas, deveriam estar sendo a preocupação outra. No caso do poder legislativo, na divisão dos poderes ele ficou com uma função fundamental, e que eu diria que a função de fiscalizar, que é uma função básica, fiscalizar e legislar. O fiscalizar é mais importante até que o legislar. Por que que eu digo isso? Legislar, imagina se cada deputado na Assembleia fizesse 5 leis por ano. Propusessem 5 leis. Cada na Câmara, a Câmara do município aí que você está assistindo. Cada vereador propusesse 5 leis por ano. 5, multiplica pela quantidade de leis que não teria nenhum ano. E, obviamente, é muito difícil dessas leis serem cumpridas. Muitas das legislações que existem, elas são feitas para inglês ver, quando boa parte é para beneficiar algum grupo, algum setor, que acontece muito. E a legislação, que seria a possibilidade de representar, ela acaba sendo para beneficiar. Sobra a função de fiscalizar. São eles que têm, o poder legislativo, a incumbência de auxiliar os Tribunal de Contas, Ministério Público. Na Constituição está lá, fala que a função é do poder legislativo sendo auxiliado pelos outros. Pelos outros. Então, só que é isso que a gente não vê. Deputados federais, deputados estaduais e vereadores exercendo essa função, exercendo esse papel. É muito difícil, para não dizer que não tenha ninguém, algum ou outro. E quando tem uma pessoa que acaba fazendo uma fiscalização, que deveria ser papel de todo membro do legislativo, ela acaba se sobressaindo. Mas muitas vezes é se sobressaindo como chato, como o de oposição, é chamado de oposição. Exatamente. Nunca que você exercer a sua função de fiscalizar o dinheiro público
isso significa oposição, muito pelo contrário, você está colaborando com o executivo, seja ele qual for, para que aquele recurso seja muito bem utilizado. Mas vamos dizer assim, é que muitos deixam de fazer essa função típica porque não querem se indispor com o executivo. Preferem estar na sombra, na aba do chapéu do executivo. É muito mais fácil você estar aqui de braço dado com quem cuida do dinheiro, né? E então eles deixam isso de lado, acabam fazendo entre coisas que não é o papel principal, poderia ser o secundário, o terciário, a quarta opção de uma lista de prioridades de um legislativo, mas eles se ocupam com isso e, num certo momento, eles acabam barganhando. Eles acabam barganhando. Quantos deputados a gente já não ouviu história, qualquer canto do país, manda emenda para cá, mas é onde ele tem o nicho eleitoral dele. Quando não, esse recurso é mal utilizado, às vezes a obra nem acontece, ou a aquisição é superfaturada. Agora eu pergunto para esse pessoal do Legislativo que está aí, quantas emendas que foram enviadas, que vocês enviaram, e que depois vocês foram lá verificar, planilha, documento, como é que foi efetuado esse gasto, está atendendo, foi pago o valor necessário. Isso raramente acontece. Então, é algo que está faltando no legislativo. São parlamentares que se preocupem com essa área. Se preocupem com essa área. Aí eu vou citar. Como pessoa física, a gente já consegue fazer muita coisa. Quiçá o cara que está lá com poder nas mãos, com o instrumento na mão, para realizar essa fiscalização. E vale lembrar, né, que emenda é o mínimo, que eles mandam, não é recurso deles, não é recurso da pessoa, do parlamentar, é o nosso. É igual falar, né? Acho que quem aqui já ouviu aquela expressão, bater palma para o caixa eletrônico quando ele te entrega, quando você saca o dinheiro que está lá na sua conta. É bem dessa forma, né? Dentro do Partido Novo, nesse espírito aí de fiscalização que eu estou abordando, e já que a gente comentou do Poder Legislativo, eu cito o atual deputado estadual, o Ricardo Melão, que agora vai para o Senado, que ele atua bastante nessa pauta de fiscalização. O exemplo mais recente aqui é a questão do licenciamento. Licenciamento. Né, que é um valor que aumentou, mas você ouviu algum parlamentar questionar esse aumento? É algo indigesto. Vamos mandar a emenda lá para o meu município, para a minha região, que eu fico mais surfando na onda. Então, é uma atividade que não é exercida pelos parlamentares, o quanto deveria ser, mas aqueles que acabam exercendo, acabam se destacando por serem poucos, mas eles deveriam ser os normais. Deveria ser atividade normal, né? Certo, exatamente. E o cidadão, como você acha, ele pode e como que você acha que eles podem fazer essa fiscalização das contas públicas? Ó, é muito importante, porque eu dei o meu exemplo aqui, eu vou citar um exemplo rápido, eu como pessoa física comum, com meu CPF, no meu tempo de lazer, olhando, pegando uma coisa, indo atrás também para se capacitar, a gente conseguiu aqui, eu diria que na concessão, em 2019 foi feita uma concessão rodoviária da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que ela vai desde Piracicaba até Panorama, na ponta do Rio Paraná aqui. Realmente, a situação da rodovia
Não era das melhores, muito das piores, vamos dizer assim. Foi feita a concessão. Ok. Uma licitação bilionária, até na época, era a maior concessão rodoviária do país. Eu peguei o edital, comecei a olhar e vi, ó, não, tem coisa errada aqui que eu discordo, que conforme aprendi, conforme rege a lei de licitações, no caso, não é feito desse modo, porque isso aqui está dando margem de preferência para alguém, seja lá quem for, não está dentro dos parâmetros. E a gente sabe, quando uma compra ela tende a beneficiar alguém, ela pode, em vez de você comprar 10, você acabar comprando 8 e pagar o preço de 12, né? Exatamente. Entrei com uma representação do Tribunal de Contas. Tive êxito. Foi suspensa a concessão por questão até de um mês aí, até, no caso, a Artesp providenciar uma explicação cabível, porque estava daquele modo descrito, com aquelas exigências, e ao final o Tribunal de Contas decidiu, não, ó, a gente acolhe parcialmente a representação feita pelo Bruno, mas a Artesp tem que dar um entendimento para ficar claro, para que não haja dúvida no momento que as empresas apresentem aí as suas propostas. Ficou parada aí por um mês, em torno de um mês aí essa concessão, e ao final ela prosseguiu. Essa representação, vamos deixar bem destacado aqui, não tem o condão de falar que o governo está errado, de falar que está roubando, não. E sim que seja feito conforme determina a legislação, que ao final teve resultado. Então, assim, cidadão comum conseguir, todos nós conseguimos. Ah, não consigo olhar, mas assim, começa verificando coisas pequenas. Muitas vezes, uma placa de obra. Quem nunca viu placa de obra na sua cidade, numa rodovia? Tá lá, gasto tanto. Muito dos prazos que lá estão era para terminar em dezembro. Tá em julho do ano seguinte, ainda nem acabou. Por quê? O que que aconteceu? Geralmente, falha no projeto ou na execução do contrato, corpo mole também da. Então, assim, quanto mais pessoas de olho nisso, levando para os parlamentares até, por mais que eles tenham a função, porque Tribunal de Contas também, os órgãos externos, quando eles acabam fiscalizando, é muito por amostragem, né? Então, realmente, não tem como você detectar que uma compra direta de resma naquele órgão foi superfaturada, porque é uma compra pequena e às vezes o foco não acaba sendo esse, tem que focar nas coisas maiores. Mas aí você pensa, uma população com uma organização de pessoas olhando, vereadores, deputados, olhando isso, fica muito mais fácil de pegar se houver alguma irregularidade nessa, nessa contratação. E a gente tem que parar também de pensar que o político, a gente vai colocar ele lá e ele vai ser o salvador da pátria, ele vai resolver todos os nossos problemas. Não. Por quê? Quem sabe dos nossos problemas é cada um de nós. Ele tem que estar lá para fazer o que determina a lei. Quem tem que saber o que é melhor para a gente não é ele. Então cabe a gente colocá-los, sim, até porque o voto é obrigatório, né? Cabe a gente colocá-los, mas ficar, ó, eu te escolhi para me representar. O que você está fazendo? Hoje, com a internet, isso facilitou muito essa cobrança, a gente ter contato com os parlamentares. Então a gente tem que ficar de olho também, por mais que a gente não saiba, porque, vamos lá, gestão pública ela é muito burocrática. Ela tem muitas coisas, muitos caminhos. Ninguém vai saber de tudo. Você viu um buraco na sua rua, ou uma rodovia que não foi terminada.
cobra o vereador, cobra o deputado que você votou na última eleição. Para ele, ó, eu estou te cobrando, mas eu quero retorno também. Né? Sim. Aperta, a gente tem que apertar essas pessoas, porque, como foi dito lá no início, lá, o recurso é o nosso. Né? E quando a gente pega o nosso recurso, nosso salário, e gasta dentro de casa com algo que foi ineficiente, o prejuízo é só nosso. Porém, se a gente coloca um político lá e ele não está ligado para fazer o que precisa, são no mínimo 4 anos de prejuízo. Prejuízo financeiro, na educação nossa, na saúde. Né? Então, a população ela precisa conhecer os parlamentares, os futuros candidatos que aí estão. Não é escolher porque fulano indicou. Não. É buscar saber, ter o contato daquela pessoa que você vai escolher para depois poder cobrar essa pessoa, questionar o que está acontecendo. Então, a participação da população é importante nesse aspecto. Muitos acabam não sabendo, mas nos municípios existem conselhos municipais onde dá para a gente levar a demanda e fazer com que aquela necessidade, de fato, ela seja solucionada de forma mais rápida, participando dos conselhos. Tem conselho estadual, tem conselho municipal. A via mais rápida aí talvez seria o conselho municipal, porque você conhece, é muito mais fácil você conhecer as pessoas ao seu redor, conhecer o vereador, conhecer o prefeito. Mas a gente tem que parar aquele receio de, não, eu quero participar disso, não, deixa lá com eles, etc. Eles que cuidam, mas aí depois a gente coloca e continua reclamando, né? E a gente reclama, mas a gente funciona como, acaba sendo um fantoche, né? E assim, o recurso é nosso. E o gado só engorda com o olho do dono, né? Mas olha, Bruno, eu acho que a população, ela já deu uma melhorada em termos de politização, sim. Até a internet também, eu acho que é um grande motivo disso, né? O acesso chega mais fácil, tá certo que acesso fake, né, também chega mais fácil, e a gente tem que estar sempre prestando atenção nas notícias, do que é enviado para a gente, mas é, a maioria das pessoas que votaram na última eleição não lembra para quem votou como para deputado, nem estadual nem federal. Às vezes nem votou, colocou lá o número a legenda, votou para o majoritário lá, o presidente e governador, e não lembra para quem votou. Quer dizer, se nem lembra para quem votou, como é que vai cobrar essa pessoa, né, que está lá para representá-los e exigir o retorno, inclusive exigir coerência da sua campanha? Olha, eu vou lá porque eu vou fazer isso, eu quero melhorar isso, quero. Mas e aí? Aí chega lá, não lembra quem foi, faz o que quer, ninguém está cobrando. Quer dizer, a população precisa de participar mais da política, né? Ter mais responsabilidade. É obrigatório o voto, sim, mas se vai votar, então vê quem vai votar. Hoje tem muitas formas de você ver o histórico. Eu falo assim, puxar capivara, né? Puxa capivara da pessoa que está lá. Pô, ele tem um monte de problema na justiça. O cara é réu em algum. Poxa vida, vai colocar alguém? Vai colocar um lobo para cuidar do cordeiro? Sabe? É complicado. Então, vai investigar em quem você está pensando em votar, independente de partido, né? Tem partidos que exigem ficha limpa, como o nosso, né? A pessoa, para ser candidato, tem que ser ficha limpa, não pode já puxar a nossa capivara, né? E viu que a gente não tem nada pendente. Mas tem outros que não, que qualquer pessoa pode ser candidato, mesmo que seja ficha suja. E aí a pessoa vota sem saber e depois também não corre atrás de saber o resultado disso, né? Então, a população precisa agir, participar mais e cobrar mais, lembrar, saber em quem vai votar, votar de forma consciente e cobrar os resultados dessas pessoas, né? E como você falou, na internet também a gente tem com facilidade o contato desses parlamentares, que a gente pode cobrar, reclamar, exigir, e as pessoas nem lembram em quem votou. Então, acho que isso também a população tem que participar mais ativamente da política, né? E aí, falando sobre isso, com todos esses problemas, todas essas dificuldades,
São as pessoas que não participam da política, que não fazem a fiscalização, que não cobram de seus representantes o retorno de um dinheiro tão suado, né? De 5 meses no ano a gente trabalha para o governo. Então, quer dizer, a gente tem que ter o retorno. Então, e com tudo isso, representantes que não se preocupam em nos dar o retorno, como é que nós vamos fazer para melhorar o nosso país? Conta para mim. Qual você acha que é a Pessoal, solução? eu acho que, para começar, você comentou assim, tá muito fácil da gente ter acesso às informações. Realmente, a internet está aí, você tem informação de A a Z, norte a sul, leste a oeste. Só que a gente tem que filtrar, saber o que olhar. Ah, mas Exato. ainda assim é muito complicado. Será que está falando certo? O que existe? Portais de transparência, portais de cada poder, cada prefeitura, cada governo, cada órgão público, existe um portal de transparência. A gente tem que facilitar isso, como o poder público, existem os portais de transparência, só que eles são meio intransparentes, vamos dizer assim. Por quê? Está lá no cantinho, numa página, quando alguém acha, você entra lá, você vê com um linguajar, uma sistematização, um layout muito difícil da gente saber o que tem ali. Por quê? Vamos colocar todo mundo aí. Orçamento, receita, arrecadação não são assuntos do nosso cotidiano. Por quê? A gente se preocupa demais para poder dar conta de recuperar os 5 meses que você citou aí, que o governo tirou com o imposto. Então, é normal, né? A população vai querer. Eu vou perder tempo ou entrando lá no portal da transparência, que é difícil pra caramba. Eu vou suar aqui, ter 2 trabalhos, 2, 3, para poder dar conta, né? Então, como a gente tem essa falta de clareza nas informações, a gente acaba não tendo o conhecimento necessário, mas assim, eu vejo que esse conhecimento necessário, ele poderia estar aonde? Lá nos bancos escolares, no ensino que a gente recebeu, pré-escola, fundamental, médio, ensino superior, podia estar desde lá atrás essas informações, porque quando a gente chegasse na vida adulta, na vida laborativa, a gente teria mais condições de ter essas respostas, essas informações, entender e não ser enganado, porque, infelizmente, ainda um, uma população burra é benéfica para muitos dos políticos. Porque se uma população ela tem a consciência, ela tem um ensino de qualidade, ela consegue cobrar com mais eficácia. Uma população que tem um ensino melhor, ela gera muito mais renda para si e também para o governo. O governo acaba arrecadando mais, vamos dizer assim, né? Então, a gente não tem como falar de um futuro sem pensar na educação. Até pegando um gancho aí no incentivo da população de participar, o governo ela tem que propiciar mais estudos. Mas o mais estudos não é aquele para inglês ver. Quando eu estudei, vai até 20 anos aí atrás, era você ir até a 8ª série, né? Depois tinha o colegial, tá? Eram 3 anos. Agora são 9, até o 9º ano. Aí fala, agora são 9 anos de ensino básico, de ensino fundamental. Mas não, na verdade, o prézinho, que era o prézinho, virou o 9º ano, virou o primeiro. E continuou tudo igual. Não é esse ensino para inglês ver, né? Tem que ser um ensino que a população vai utilizar. Muitas vezes, jovens, os adolescentes, eles acabam saindo lá do terceiro colegial, não sabem interpretar um texto, não sabem calcular. São operações básicas, assuntos, mas não vamos nem falar de história, geografia, biologia, finanças. Finanças a gente não acaba não aprendendo na escola, né? Não tem nada, não tem.
nada sobre isso. Então, é algo que o Estado aí, ao meu ver, peca em não dar condições para a população ter uma bagagem maior no final. E, por um outro lado, né, o que, que acaba acontecendo? Essa falta de capacitação lá no ensino fundamental, no básico, acaba gerando pessoas que apenas concluíram o ensino médio. Pessoas que às vezes entraram na faculdade, tá mais fácil entrar numa universidade, mas em muitas universidades, né, universidades públicas, cálculo, disciplinas exatas, interpretação, você vê a deficiência. Aí lá no ensino superior, enquanto poderia estar sendo algo mais especializado, está tendo que recuperar conteúdo. Por quê? O estudante que chegou ali no ensino superior, ele não consegue acompanhar, ele não tem condições de avançar, porque ele não sabe o necessário para entrar no superior e seguir aumentando exponencialmente o seu conhecimento. Aí, com isso, você tem que retroceder, o ensino superior aí acaba sendo defasado, não que todos tenham essa deficiência, né? Mas é a maioria. Existem aquelas pessoas que sim conseguem vencer, sobrepor as barreiras, mesmo diante de todas essas dificuldades aí que eu citei, no ensino básico, no ensino fundamental. Mas essas pessoas, elas acabam aí sendo poucas e enquanto que, aí eu volto lá no início da nossa conversa, o Estado não tem que garantir educação para todos, mas assim, saiu no final sabendo, não, vai, 10% sabendo mais do que os outros 90%. Mas será que realmente foi porque esses 10% estavam mais avançados ou porque, muitas das vezes, valorização do profissional da educação, principalmente aí nos ensinos iniciantes, pré-escola, ensino fundamental, eu não vejo essa valorização, principalmente no estado de São Paulo aí. Tem estados, Ceará, por exemplo, e outros estados que é muito mais valorizado o profissional. Estruturação das escolas. Será que a escola tem laboratórios suficientes, laboratórios adequados para proporcionar para esses alunos um aprendizado? Não aquele aprendizado que você vai lá, pega o livro, copia, faz o exercício, depois estuda para a prova e acabou. Não, algo que desperte o interesse para que ele saia do ensino médio, do ensino fundamental ali, já vislumbrando futuro. Pô, eu posso seguir com isso. Olha, achei isso interessante, eu vou querer saber mais dessa área. Mas não, principalmente na escola pública, o que é fornecido é pouco, é o básico. Outro ponto, eu citei aqui a valorização dos profissionais da educação, mas e a qualificação? Qualificação desse profissional, né? Esse profissional é motivado para continuar se capacitando? Até onde que vai? O professor, ele completou pedagogia, ele está lá, ele assume uma sala, mas ele tem incentivo para capacitar e com que isso gere mais rendimento para ele. Talvez falar que, não, nós vamos valorizar os profissionais da educação. Concordo, todos os profissionais devam ser valorizados, mas talvez a gente colocar metas, né? E dar a oportunidade de capacitação para cada professor, né? Isso eu acredito que facilitaria muito esses jovens que não seriam só 10% que estariam capacitados, seriam muito mais, né? Outra coisa que não acontece, o se acontece é muito baixo, cursos técnicos. A pessoa sai do colegial, do ensino médio, terminou, mas
ela não sabe o que vai fazer. Muitas vezes entra no ensino superior, viu que não era aquilo que ela gostava, né? Mas assim, ela não teve contato com uma parte prática, não foi preparada. Mais escolas de ensino técnico concomitantes, né, para poder, não que isso vá substituir o ensino superior, mas isso facilita até qual ensino superior que eu vou escolher para seguir, ou eu não tenho ainda uma decisão formada. É muita das dilemas aí do jovem, né? Eu não sei qual que eu vou seguir, então, mas se você já tem uma qualificação durante ali o ensino médio, você é inserido no mercado de trabalho muito mais fácil, né? Você começa a rodar a máquina, você começa a se sentir útil, porque você está no banco escolar não só vendo química, física, matemática, português e tal, mas às vezes vai ter lá duas disciplinas que você goste e as outras você detesta. Mas qual que é a motivação? Mas se você tem, poxa, estou vendo algo profissionalizante na área de informática, algo na parte de robótica, né? Entre diversas áreas ali, vai te despertar um interesse para você poder seguir, né? Um, uma vida aí adulta de forma mais fácil. Consequentemente, mais fácil a gente sabendo escolher, sabendo cobrar, sabendo fiscalizar aquelas pessoas que são colocadas a cada 4 anos, a cada 2, né? Porque todo ano tem eleição. A gente vai saber olhar se aquela pessoa, o que ela está falando, realmente tem condições de ser feita ou de ser realizado, ou só está falando ali para inglês ver, né? Então, é fundamental a gente corrigir aquela educação básica deficitária para que a gente não precise, lá no final, abrir um monte de vagas no ensino superior. Porque essa abertura de vagas lá na ponta final não vai resolver a defasagem. Pelo contrário, vai acentuar aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Então, essas vagas de cotas, elas até podem existir, mas só que elas precisam ser temporárias, né? Há quantos anos que a gente está aí com cotas, né? Que até eu penso que um estudante qualificado, ele não vai precisar de cota. Ele não vai precisar dessa muleta manca, é uma muleta manca, porque é, o que ele, o direito dele era uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade. Mas o que é oferecido para ele? Uma educação péssima, não forma como deveria ser, ele não tem a formação como deveria ser, e o ciclo defeituoso vai se repetindo. Sim. E a gente vê muitos erros em relação a como capacitar os professores, Bruno. A gente sabe que os professores são obrigados a fazer cursos para ter pontos, para esses pontos ajudarem nas escolhas das classes e das escolas, mas a gente vê que são cursos que podem até enriquecer a parte teórica do professor, né? E talvez facilitar na hora das escolhas, das salas de aula e tal, mas a didática, que eu acredito que seja mais importante, transmitir o conhecimento para o aluno, isso não é pouco valorizado no Brasil. Então, puxa, os professores estão, assim, são PhD em muitos assuntos que não colocam na prática ali, não serve nada na hora de transferir o conhecimento para o aluno. Então, eu acho que tem que ser revisto isso, né? Eu acho que tem que ser, principalmente no fundamental. O fundamental não precisa ser nenhum PhD para dar aula para o fundamental. Eu acho que a pessoa tem que ter didática, passar o conhecimento para essas crianças. Já mais os valores, os ensinos mais aprofundados é para níveis mais superiores. Então, valorizar a didática do professor, a capacidade de transmitir conhecimento, né? De cativar os alunos na sala, para que eles possam aprender realmente. Isso tem que ser valorizado, porque sair de um fundamental sem saber fazer uma conta básica, sem saber interpretar um texto,
é muito complicado isso. E eu tenho professores na família que são, que pegam no sexto, no sétimo, no oitavo ano, crianças que não conseguem seguir e aprender, assim, o passo à frente não vai, porque não sabe o básico. Então, isso tem que ser mudado nas exigências da valorização do profissional. O que estão valorizando o professor, né? Então, eles estão preocupados com um aumento do conhecimento do professor, mas que não são utilizados na área onde ele trabalha, que é o ensino do básico para os alunos. Outra coisa é em relação também a falta de incentivo nas aulas, porque hoje o mundo é muito tecnológico, né? Muito tecnológico. Você imagina uma criança que está o dia inteiro com jogos, com informações no seu próprio celular. Muitas vezes, às vezes, nem tem nenhum computador nem nada, mas todo mundo tem um celularzinho que são tantas informações de formas tão interessantes. Como é que você consegue fazer uma criança, um adolescente, ficar numa sala de aula vendo a lousa, você escrevendo na lousa, vendo livro, desenho em livro, sendo que você poderia estar vendo uma aula audiovisual maravilhosa, que você vai gravar muito melhor aquela geografia, né? Olha lá como é que é o cerrado, aquelas plantas do cerrado. E comentamos até outro dia, nós tivemos o Bruno Beckler aqui comigo, que ele falando sobre o metaverso, que tem países, se não me engano, Singapura, que eles têm aula com o óculos e eles vão passear no deserto do Saara, eles vão para ter as aulas e é muito mais fácil de você gravar e entender isso. O, Então, a aprend... utilização da tecnologia dentro o das salas de aula. aprendizado torna muito mais atrativo para o aluno. Ele não vai para a Mais fácil. escola unicamente aguardando a hora do intervalo, né? Exatamente. Porque esse método de ensino no Brasil está muito, muito, muito. Sim, não está mais adequado para o estilo de vida que nós vivemos hoje com essa tecnologia. Qualquer coisa chama mais a atenção de uma criança ou adolescente, além de uma sala de aula. Então, eu acho que tem que ser investido nisso, atrair o aluno, porque ele vai ver alguma coisa interessante, alguma novidade realmente na sala de aula, né? A gente tem que tomar até cuidado com essas escolas integrais que falam aí. Essas escolas integrais. O que ela está proporcionando a Depósito de mais de criança. conhecimento? Ou apenas é Exato. um depósito Depósito de criança. de criança, de alunos De lá, né? adolescentes. É. Então, assim, e você tocou aí num ponto aí de capacitação, incentivo dos profissionais, para ele poder gerar mais conhecimento e devolver para a sala de aula. Por quê? Todo o dinheiro investido na educação, qual que é o produto final? Você formar cidadãos que saibam. Então, não, por mais que o professor é um meio, mas aquele investimento, ele tem que ser absorvido no nosso produto final, que são as pessoas. Que são Que as pessoas que demandam, que são os serviços, né? Exatamente. Imagina uma boa educação, um adolescente bem formado, que vai ter uma capacitação profissional, que vai poder exercer uma profissão, não vai depender do Estado, de auxílios do Estado. Quer dizer, é um dinheiro muito bem gasto, desde que seja realmente efetivado no ensino, na qualidade do ensino, não é mesmo? Então, é aquilo que falou, né? É R$ 1 na educação que você investe. R$ 1 investido, então não é gasto, é investimento. R$ 1, você tem um retorno lá para frente de R$ 9. São famílias que têm mais condição de ser protagonista da sua própria história, trabalhar e ter o teu próprio rendimento, não ficar indo atrás de auxílio gás, auxílio isso, auxílio aquilo, não é mesmo? E, e também tem outro problema que eu acho que a gente poderia até comentar, não sei se vai fugir um pouco, né, do assunto aqui, esse auxílio que os pais recebem em manter os seus filhos na escola, né? Então, se você não está levando os seus filhos na escola, você perde esse auxílio, né? Também é outra coisa, que os pais querem que os filhos estejam na sala de aula. Agora, se eles estão aprendendo ou não, nem sempre é o importante para esses pais. Eles querem receber o auxílio. É uma coisa muito problemática, que queixas de... Mascara muita coisa, mascara uma deficiência. Exatamente.
A frequência está alta, porque os pais não deixam que as crianças faltem, mas chega lá dentro, vira um depósito de criança realmente, de adolescentes na escola, né? Não tem a efetividade do tempo, do período que aquele adolescente se mantém na escola, não é mesmo? Eu cito como exemplo aqui, ó, é, escola pública, vamos comparar com escolas particulares aí. A qualidade, você tem uma parcela muito maior na escola privada, que consegue receber um ensino de qualidade, do que você tem na escola pública, né? Mas vamos falar assim, o que essa escola privada, o que ela tem de diferente? Às vezes, o recurso que ela recebe dos alunos, pagamento das mensalidades, é É menor. contado centavo por centavo. Não, eu vou pagar capacitação para você, professor, mas você vai me dar retorno. Não, eu vou pintar isso aqui de ano, vou pintar a escola todo ano, vou colocar ar-condicionado nas salas, visando um melhor ambiente para o aluno também ter um retorno. Aí entra naquela questão, talvez a escola pública acaba sendo algo sem dono. É público, né? Como se fosse de todos. Mas não, mas aí que a gente tem que pensar, por ser de todos, é que cabem a todos, tá de olho, tá Exatamente. olhando. Exatamente. E preservar, inclusive, né? As pessoas que destroem o que é público, está destruindo e vai gastar o próprio dinheiro para consertar, porque é o dinheiro do governo que não é do governo, é nosso. Então, a preservação do que é público, das escolas, crianças que estragam os móveis da escola, aquela coisa toda. Então, é falta também de educação, de cidadania nas escolas, né? Que eu acho que é muito importante, né? Entender de onde vem o dinheiro público, né? O que É é o algo dinheiro que não é público? nem falado, algo que não é nem abordado nas escolas. Nem é São abordado. disciplinas assim que faltam também. Exatamente. Ô, Bruno, agora me fala, o que que são, né, as escolas charters e o que que significa voucher escolares? Explica para mim. Ó, pessoal, a gente falando em educação, eu citei o exemplo aqui de escola particular, de como o recurso ali é melhor administrado. Vamos falar primeiro aí do voucher. O voucher talvez seria uma opção como um Bolsa Família, tá? Para quê? O pai, ele escolha aonde ele queira colocar o seu filho, em qual escola colocar. Porque o que acontece muito hoje? Mora no bairro X, ele tem que ir para aquela escola, a escola do bairro, né? Ele mora em tal local, vai para aquele ponto. Ah, mas eu quero ir lá para aquele outro ponto. Ah, eu quero ir naquela escola ali do outro município, que ela é boa, tal. Não, mas você não pode. Você tem que estar ali naquela escola que está. Só que, muitas vezes, o ensino que está ali não é de qualidade, né? Por N motivos que a gente já citou aqui. Então, esse voucher seria a opção. Por quê? O recurso, a gente vê que ele é mal gerido, o recurso público, então talvez o cidadão, ele tendo essa opção de receber uma bolsa escola, vamos dizer assim, vamos colocar aí um valor fictício, pessoal, R$ 500. E ele vai, ele procura uma escola para o filho, aonde o filho vai aprender mais. Ele tem a opção de escolher qual escola, porque muitas das pessoas vão preferir, vou investir mais R$ 100, mais R$ 200, aqui um valor a mais, para eu poder dar para o meu filho uma educação melhor do que aquela única escola que o Estado me oferece, que o município me oferece, que tem que ser ali. Mas aquela escola lá do outro lado da cidade, né? Ou às vezes cidades grandes aí que são coladas, às vezes você está do lado de cá, a escola é ruim, do lado de lá a escola já é melhor, né? Então, com essa opção do voucher, são coisas que precisam ser discutidas, né? Avaliar os prós e os contras, Ô, só que eu vejo Bruno, os prós, que ela tem a é, opção de escolher. tá. Então, só um adendo aqui, que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas, eu acho que não entendem que um aluno numa escola pública tem um custo para o governo. Em São Paulo, na cidade de São Paulo,
a criança custa para o governo R$ 1.500 por mês. Quantas escolas particulares não ficam mais em conta do que isso? Exato. Escolas particulares de R$ 800 por mês, R$ 700 por mês, tem de todo custo, e escolas de qualidade. Então, se esse aluno custa para o governo R$ 1.500, eu tenho déficit de vagas em escolas, os alunos são insatisfeitos com aquela escola e tal. E se eu der esse mesmo 1.500 que eu estou gastando com esse aluno para a escola, e eu der para o aluno, isso é uma liberdade que essa família vai ter, que nem você falou, de colocar na escola que prefere. Mas o custo para o Estado, muitas vezes, sai até mais barato do que aquele aluno na escola. As pessoas não entendem isso. Que o governo, mas vai gastar mais. Como que o governo vai dar dinheiro para a pessoa fazer escola particular? Muitas vezes vai ficar mais barato do que o custo desse aluno na própria escola pública. Então, esse voucher seria essa situação. É uma bolsa escola, vamos dizer assim, né? É uma bolsa escola. Não tem bolsa para a faculdade? Então, uma bolsa, né? Que é para a escola. Aquele custo que eu pagaria para esse aluno naquela escola, ele vai estudar na escola que ele quiser. A gente tem que deixar claro também para o pessoal, isso não é o Estado abrindo mão da função dele, que está lá na Constituição, de garantir a educação. Ele vai continuar garantindo. Só que a gente tem que analisar outros meios, não aquele mesmo modo de 1950, 1960, de lá de trás. A gente está evoluindo. Né? Então, você citou aí que muitas escolas, você encontra escolas privadas mais em conta do que escolas públicas. Vamos supor, determinado bairro tem uma natalidade muito alta de crianças. Será que aquela localidade vai conseguir construir uma segunda, uma terceira escola naquele mesmo local para dar conta daquelas crianças? Porque, além de você pagar profissional, os materiais, etc., você tem que construir o prédio. Você tem outros gastos, né? E você constrói um prédio hoje, daqui 20 anos ele está obsoleto já. Ele não serve. Quando você coloca, dá essa opção, uma opção, né? Talvez assim, a gente poderia regulamentar havendo déficit, né, no bairro, naquela cidade, dar aquela opção, a pessoa vai pegar aquele recurso e vai atrás de um local que melhor o atende. E o Estado vai continuar ainda garantindo uma educação para ele de qualidade que ele não teria condições de oferecer para todos e de forma igualitária, né? Exatamente. E entender também que essas escolas que vão oferecer, quando você tem o voucher, não vai poder ser qualquer escola. Provavelmente vai ter uma avaliação daquele currículo, vai ter a exigência do currículo mínimo, de acordo com o nacional e coisa e tal. Não é uma coisa que vai deixar em qualquer lugar, fazer qualquer escola. Né? Então, com certeza vai ter alguma avaliação de mínimo de currículo baseado no nacional. E muito provavelmente vai aprender muito mais do que do nacional, né? Porque é o que a gente vê nas escolas particulares, né? O dinheiro financiado, ele vai continuar sendo público. Sim. Aí, por estar na mão de terceiros, aí que vai ser necessário também essa fiscalização, essa cobrança, essa medição de metas, atingimento de metas. Né? Tem que ser colocado isso porque não é só porque agora não está no meu prédio que eu não vou exigir uma certa qualidade. Pontuações, essas escolas têm que obter pontuação em exames XYZ, são assuntos que a gente pode colocar a serem discutidos, avaliando os prós e os contras, e pesar. O que a gente não pode é continuar com aquela mesma escola do bairro há 50 anos, tem a mesma, não tem melhoria nenhuma, quando um professor tem que se afastar, é um dilema, o aluno fica sem professor de substituir, quando acha um substituto, é um quebra-galho, né? E o Estado cobra do Estado? Não, cobra do Estado, não.
Então, assim, a gente Exatamente. tem que... Nós estamos no século XXI, a gente tem que abrir os olhos. Exatamente. Porque as crianças, os jovens já estão perdendo muito, né? Já perderam muito. É. E sobre as charters? Ó, esse tipo de escola, não sei quantas pessoas conhecem, mas estava pesquisando, isso é comum, nos Estados Unidos tem bastante, alguns locais aqui no Brasil estão tentando implantar. O que seria escola charter? Ela continua sendo utilizada com recurso público, tá? São escolas públicas, porém, elas são geridas por uma organização, por uma entidade que cuida. Ela não está nas mãos de um diretor, de um professor, concursado, etc. Ela está nas mãos de uma organização sem fins lucrativos. Sei lá, a gente pode até discutir se poderia ser com fins lucrativos também. O que seria? Então, uma escola pública, você pega ela e passa para que uma gerência, aí agora a gente está mudando a gerência, a cabeça dela. Quem que vai gerir? São pessoas que não estão ligadas a cargos políticos. Às vezes, tem muitas escolas ainda que diretores são cargos comissionados, ainda existem. Né? Então, são opções que países aí fora deram resultado, estão dando resultados, né? E que não custa a gente implantar esse modelo também e cobrar metas, não é lavei as mãos só para essa sociedade cuidar, essa sociedade civil aí, e ela cuida. Não, a gente passar a fiscalizar também. A gente não está abrindo mão da educação, continua sendo financiado com recurso público, mas, infelizmente, acaba sendo o recurso público mal gerido por políticos. E a gente, tirando essa gerência das mãos de políticos nas escolas, jogando para organizações, pode até ser organizações de pais e mestres. Elas montem uma sociedade, uma entidade para gerir aquele espaço, elas vão conseguir ter um resultado que, às vezes, o Estado não consegue oferecer. Eu cito um exemplo. Para você fazer um serviço numa escola, quebrou um telhado, você vai precisar reformar. Você precisa, é lei, tá? Pela lei de licitações, orçamento, cotação, você tem que ter um projetinho, você tem que ir lá fazer o serviço, a pessoa vai receber daqui não sei quantos dias, etc. E é aquela chamada que a gente diz burocracia. Mas quando está na mão de uma sociedade privada, ela vai ter muito mais autonomia e dá esse retorno muito mais rápido. O banheiro não vai ficar vazando água na pia ou no vaso um mês. Imagina se uma escola particular está vazando água no sanitário ou na pia. 2 dias está arrumado. Por que que a educação oferecida pelo Estado não pode ter essa mesma eficiência? Então, são Exato. opções que está aí para a gente analisar. Exatamente. Acho que nós abordamos bastante assunto, né, Bruno? E eu acho assim, a gente pode chegar a uma conclusão seguinte: nós precisamos de um Estado mais enxuto, um Estado fiscalizado, que dê o retorno de todo o imposto que nós pagamos, não é mesmo? E que, aliás, o dinheiro do imposto, a Margaret Thatcher, né, sempre falava, não existe dinheiro do governo, é nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos, né? E, e a gestão não necessariamente tem que ser feita por órgãos públicos, não é mesmo? Então, as escolas, o voucher, as escolas charters, eu acho que vai dar mais eficiência e mais oportunidades para os alunos estudarem, não é mesmo? Então, eu acho que nós precisamos de acabar com esse preconceito de que tudo tem que ser naquele prédio público, com professores públicos. Quer dizer, é um preconceito muito grande, tipo assim, o poder vai perder, o Estado vai poder perder o poder e vamos entregar tudo para empresas privadas que têm sempre interesse em lucros e coisa e tal. Mas se o interesse em lucro fizer com que exista mais eficiência e mais resultado, qual que é o problema disso? Não é O mesmo? recurso dos nossos impostos vai ser
exercido com mais eficiência, vai ter mais retorno para a gente. O que a gente reclama é de retorno de qualidade de serviço. É isso o nosso dilema. Muitas vezes a gente tem que utilizar plano de saúde particular porque o SUS não atende a gente decentemente. A gente tem que optar por escola particular, mesmo a gente tendo o direito de utilizar, porque o Estado não consegue fornecer a contento para todos, né? Então, assim, tem formas modernas, vamos dizer assim, de utilizar o recurso público e ser muito melhor aproveitado por todos. Exato. É isso mesmo. E aí é onde a gente torce por um Brasil moderno, de eficiência dos gastos públicos. A gente torce por uma população consciente que cobre, fiscalize o retorno de seus impostos, não é mesmo? E é para isso que nós estamos nessa, né, Bruno? Nós entramos nessa Exatamente. A para poder. gente tira um tempo que não é um propósito particular, assim, um propósito de vida pessoal. Não, é para facilitar o mundo que está ao nosso redor. O que que adianta? Só você, ou só eu, ou só você que está aí, pessoal, que está acompanhando, morar no palacete, ter melhor educação, melhor saúde, mas você é uma ilha ao redor. É horrível. Não resolve isso. Então, assim, serviços de qualidade tem que ser para todos. Porque todos são taxados, todos são tributados, todos têm impostos a pagar a todo momento. É pago imposto, é retido imposto. Então, o porquê que a gente não tem que ter direito de serviços eficientes, né? E o pessoal tem que parar de achar que tem que estar na mão única e exclusiva do Estado. Não, eu entendo que o Estado ele tem que zelar por isso, ele tem que dar condições, ele não consegue tudo, já ficou provado. Se ele conseguisse tudo, não teria escola particular. Então, ele tem que dar opções. Enquanto a gente ficar preso aqui nas poucas escolas, nas poucas práticas, no ensino defasado, a gente vai continuar formando jovens que não sabem interpretar, que não sabem fazer um cálculo, que não têm pensamento crítico, que têm dificuldade para fiscalizar, né? E os mesmos que aí estão vão continuar mantendo esse ciclo, porque assim os favorece. Então a gente está aqui, né, para levar ideias diferentes, propor, né, e colocar a mesa para discussão. Exatamente. É isso aí. Acho que abordamos bastante o assunto, né? Colocamos para todos a nossa responsabilidade e a responsabilidade dos cidadãos, né? E vamos sair da nossa zona de conforto, né, Bruno? E tentar, sem vaidade nenhuma, tentar fazer um país melhor para todos. Não é isso, Porque Bruno? a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande para a gente deixar na mão de quem sempre esteve. A gente tem que levantar e ver, poxa vida, vai continuar assim até quando? Até quando meus netos, bisnetos, eles vão continuar sofrendo com esse mundo, com essa estrutura que tem? Não, tem que ser mais fácil. Outros países conseguem, a gente tem que se modernizar também para conseguir. Ô, Bruno, sabe o que eu vi que eu fiquei assim assustadíssima? Que eu já tinha ideia que isso estava acontecendo, mas não sabia que era tão intenso. Sabe quantas pessoas saem do Brasil por mês em busca de qualidade de vida, de trabalho e valorização do trabalho para fora do Brasil? Você sabe, tem Quanto? ideia de quantas? 35 mil pessoas por mês saem do país. Não é para passear, para divertir, para tirar umas férias e voltar, não. Saem do Brasil em procura de trabalho, valorização do trabalho e qualidade de vida. Daqui a pouco a gente vai. Sabe aquela frase antiga, o último que sai apaga as luzes? Se as coisas continuarem desse jeito, quer dizer, quem tem oportunidade de estudar e fazer uma faculdade, não tem oportunidade de trabalho. Se tem oportunidade de trabalho, não é remunerado adequadamente.
não consegue ter uma qualidade de vida mínima. A pessoa vai embora. A pessoa vai embora daqui, né? E os que não têm condição nem de ir embora daqui, vai continuar nesse Brasil desta forma, sem perspectiva, né? O sistema do modo que aí ele só favorece aqueles que têm condições de ir para fora. Muito desses 35 mil que você citou aí vão na cara e coragem, Cara e coragem. sem R$ 1 no bolso, né? Sim, Mas muito. aqueles que não têm nem R$ 1 no bolso, Não eles tem ficam como. aqui e ficam sofrendo. A gente está aqui e está sofrendo. Então, a Exatamente. gente tem que pensar em não querer ir para fora, mas em mudar o que está aqui. Exato. Melhorar o que nós temos, não é? É É aquela possível, história. é Nós possível. não queremos mudar de país, nós queremos um Brasil melhor, não é mesmo? E continuar aqui. Exatamente. Exatamente. Aí, E a gente tem que fazer a nossa parte, fiscalizando e cobrando quem está lá. é isso aí. Então, acho que é uma hora boa para a gente encerrar essa live, né, Bruno? Acho que a moral ficou Concordo. bem esclarecida. Ô, Bruno, eu Isso. quero agradecer demais você ter aceito esse convite para essa live. Eu achei assim muito interessante. As pessoas que assistiram aqui, tenho certeza que mudaram um pouco a forma de pensar sobre os serviços públicos, né? E com certeza mudaram, tiveram um pouquinho mais de consciência da responsabilidade de cada um de exigir essa eficiência do Estado. E aí eu queria que você dissesse as últimas palavras para a gente encerrar nossa live. E agradeço demais a tua participação, viu? Tá certo, Maura. Pessoal, o nosso propósito aqui é de discutir, pensar fora da caixa e despertar o pensamento crítico. E você, não concordo por isso, Bruno. Mauro, não, vocês estão falando, vamos debater, vamos dialogar para conversar. A gente está disposto aqui a receber ideias contrárias, a conversar. A gente dá a cara aqui também, mas a gente também está disposto a receber comentários, né? Sim. Então, eu acredito que o nosso intuito aí ele foi alcançado. Eu espero que as pessoas que viram ao vivo ou que vão rever isso aqui, elas pensem um pouco, então fiquem à vontade de mandar mensagem para a gente poder debater sobre o assunto. Maura, eu agradeço grandemente você ter dado essa oportunidade aqui para a gente poder esclarecer assuntos e levar pensamentos diferentes. Nós não somos apenas novos, nós somos pessoas diferentes. Isso, é isso aí. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade, né, Bruno? Muito Obrigado, obrigada. Maura. Boa E boa noite noite. a todos. Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Tchau, tchau.